Diese Reise beginnt in Deutschland, genauer im Weserbergland in Hameln. Auf dem Fahrrad neben meinem besten Freund Sebastian und seiner Frage: Hast du nicht Lust, in einer Band zu singen? Wir sind inmitten der 90er Jahre und in einer Band zu spielen, auch noch singen zu dürfen, war mit Abstand das Größte, was ich mir damals hätte erträumen können. Temple of the Dog, Pearl Jam, Alice in Chains und die Black Crowes trugen uns zu unseren ersten eigenen Songs. Geschrieben wurden sie in unserem Proberaum, der langsam aber sicher zu unserem zweiten Zuhause wurde. Wir hatten eine komplette Etage in einem großen Bauernhaus vor Hamelns Stadttoren, ganz für uns alleine. Bandnamen und Bandbesetzungen wechselten. Freundschaften hielten. Mit Seaclay spielten wir unseren Südstaatenrock quer durch Deutschlands Clublandschaft. Von Johnny's Rockhouse über die MTV Campus Invasion bis zum Orange Blossom Special Festival hatten wir einen mindestens abwechslungsreichen Mix an Bühnen, auf denen wir spielen durften. Das Studium rief und gemeinsame Zeit wurde knapp. Die Wege trennten sich, doch getrennte Wege wurden es nicht. Nichts steht fest. Zusammen mit Sandro und meinem Bruder Christian schrieb ich weiter Songs. Zum ersten Mal mit deutschen Texten. Plattenfirmen fanden sie geschmäcklerisch voll auf der sicheren Seite, wirklich ansprechend, sehr gut und wollten dranbleiben. Doch es kam zu einem Bruch. An seinem 25. Geburtstag verstarb mein Bandfreund und Seelenbruder, Wille. Zusammen mit ihm hatte ich meinen ersten Song geschrieben, meine letzten beiden schrieb ich für ihn. Ein Kreis schloss sich. O motivo de eu ter vindo morar no Brasil foi o amor. Em 2004, eu estava morando na França e acabei conhecendo minha mulher, que é brasileira. E para que a gente conseguisse ficar juntos, decidi me mudar para o Brasil. Os primeiros 2 anos foram em São Paulo, mas não me adaptei muito, senti falta da natureza. E quando conheci Floripa, já senti na chegada uma conexão muito forte. Olhando pela janela do avião, vi o mar, as praias, a lagoa, o verde dos morros. E quando fui ao Campeche, pensei, esse é o lugar. Foi entre o Natal e o Ano Novo que eu tava com essa ideia de pegar essas músicas de uns 20 anos atrás e fazer novas versões. Então eu quis manter as letras em alemão e a melodia principal, mas botar arranjos brasileiros, ritmos brasileiros. Nunca tinha tempo para realizar esse projeto. Por causa da pandemia, de repente, eu tive tempo sobrando. Um amigo meu, ele me contou que tem um produtor, um estúdio aqui em Floripa. Ele falou, cara, tem um amigo meu, um alemão, que tinha uma banda na Alemanha 15 anos atrás
e ele quer transformar as músicas em músicas brasileiras. Eu pensei, porra, só tem uma pessoa pra fazer isso. Quando o Misha veio falar comigo, ele falou assim, olha, cara, eu quero fazer as minhas músicas, elas são pop rock, tá aqui, escuta elas. Esse trabalho tem tantos anos atrás, depois disso eu nunca mais cantei e eu queria agora regravar com estilos brasileiros. Daí eu digo assim, opa, peraí, você quer estilos brasileiros, você cantando em alemão? É isso aí mesmo que eu quero. Então aí tem um desafio. Como é que é o nome dessa daí, Misha? Essa é a Golden Cage, é uma das duas da Seaclay. Golden Cage ist zu Hause auf der Akustikgitarre entstanden. Das Songgerüst, also Strophe, Bridge, Refrain, war nach 15 bis 20 Minuten fertig. Das ging ganz schnell. Ein paar Tage später habe ich den Song den Jungs im Proberaum vorgestellt. Das hat dann auch schnell geklickt. A letra eu também refiz ela inteira e ela trata de um momento muito marcante na minha vida. Aber es waren keine 10 Minuten, hören wir die gleichen Hilferufe wieder. Diesmal sind wir nicht mehr hingeschwommen, weil wir halt vermutet haben, es handelt sich wieder um einen Scherz. Ich zieh den Vorhang zu, lass die Welt sich draußen drehen und dreh an meiner Uhr. Ich zieh den Vorhang auf, das Meer im Morgenrausch. Wellen tanzen vor dem Himmelblau, strahlen mit der Sonne um die Wette. Mein Hier, wie's gern hätte, doch für wie lang? Up front, I was listening to the demos of that band Seaclay, and I couldn't believe when I saw Michael the first time how he looks like, because his voice was so mature and actually sounded so full and old, actually, that I couldn't believe that I was talking to a teenager. I moved out to find something. Para mim foi importante entender melhor as sutilezas no canto dos estilos diferentes. E assim entrou o Léo, meu preparador vocal. Eu precisei entender um pouco também a construção fonética da língua nativa dele, para poder entender como que a gente ia fazer uma tradução disso para cantar de uma forma mais swingada, mais brasileira. Pode ser. Uhum. Então a gente trabalhou muito a questão da respiração dos ritmos raízes brasileiros. Parceiros verdadeiros, sim, que sorte. Eu gosto e posso mesmo acreditar. O trabalho fundamental foi descobrir as emoções predominantes para cada música. 3, 4. A Morgens Gestern, o Ontem de Amanhã, é uma música que quase não apareceu no álbum. E foi o Neto que estava insistindo de fazer uma nova versão dela. Então a parte da guitarra vai meio ficar como no original, ou não? Sim, vai ficar parecido. Eu não tava achando alguma música legal pra fazer, como ele queria um funk carioca, essa do funk carioca aí não tava rolando e tal. Eu dei uma garimpada nas músicas lá de trás. Vamos pra parte 2 da música. E aí eu ouvi essa, e eu digo assim, cara, essa aqui... Gedanken fliegen
doch nur noch Kurzstrecken gehen. Eu gosto de citar, tipo, Rita Lee, ali, assim, que eu me espelhei um pouco pra fazer aquela música no rock brasileiro, mais daquele estilo. Foi legal conseguir me conectar com a música numa outra maneira. E no fim, a letra dela virou minha letra da pandemia. Dreh noch eine Runde in meinem Hamsterrad zu Ende. Und dann fängt morgens gestern wieder an. Meine Oma. Mit dem Zug ist sie uns immer besuchen gekommen. Wir haben am Bahnhof auf sie gewartet und jedes Mal hatte sie diesen Koffer dabei, in dem sie für uns auch immer Schokolade eingepackt hatte. Und während wir uns zu Hause die Schokolade im Mund zergehen ließen, hörten wir genau zu, wie sie ihre Geschichten erzählte. Jetzt hab ich deinen Koffer auf meine Reise mit. Bleib hier kurz stehen und denk an dich. Ich hör dich, doch seh dich nicht. Ich lausch dir, du drehst die Zeit zurück. All der Lärm und nichts verhallt, sobald du sprichst. Essa aí já tá quase pronta, né? Dein Koffer, Tua Mala, eu escrevi junto com meu irmão Christian em 2003, logo depois da morte da nossa avó. No novo arranjo, essa música até virou um reguezinho e tem partes, mesmo na gravação, que eu canto com um sorriso, lembrando esses momentos felizes. Ah, entendi. Meine eigene Musik würde ich klar als Popmusik beschreiben, wo aber eben die Texte eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich komm an dir wohl nicht vorbei. A versão original da Clapezu, Feche a Tampa, a gente gravou naquela época na casa do Sandro. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass wir das natürlich nicht in einem professionellen Studio aufgenommen und vorproduziert haben. Von daher war das zwar auf eine Weise natürlich ein improvisiertes Home-Studio, aber für damalige Verhältnisse trotzdem cool und hat alles funktioniert und ja, man konnte da ganz gute Demos machen. Und von daher hatten wir da echt eine ganze Menge Spaß. No refrão, ela tinha arranjo muito pesado, guitarra com bastante distorção, e no novo arranjo virou samba rock, com surdo e cuica. Já era pra ter entrado ali. Em alemão tem uma frase que é Clapezu, Affe tot. Significa feche a tampa, o macaco tá morto. E no fim do clipe aparece uma réplica de uma foto do Lalo de Almeida que mostra macaco queimado nos fogos no Pantanal em 2020. Então essa última cena, ela completa a frase. Es riecht verbrannt. A minha relação com a natureza sempre foi muito forte, de gostar de ir para lugares remotos, longe da civilização. Quando tinha 19 anos, viajei sozinho para a fronteira entre Noruega e Suécia, até uma região com vários lagos interconectados, no meio das montanhas. Fiquei uns 10 dias lá. Fui para remar e, para não me perder, levei um mapa com um percurso. Aí, num dia meio chuvoso, acabei me perdendo. Então, decidi subir no morro para tentar me localizar. E, nesse momento, abri um sol
aparecendo um grande arco-íris. Mas a vista lá de cima não foi suficiente para me localizar. Então resolvi seguir o arco-íris. E deu certo. Foi essa experiência que inspirou a letra da Nichts tut mehr weh, que foi também a música do primeiro clipe que eu fiz aqui no Brasil. Nichts tut mehr weh, wenn ich mich selbst seh, wenn ich mich umdreh, mit meinem Weg zergeh, Weg zergeh, Weg zergeh. As duas músicas que se referem ao Willem são a Federleicht, leve como uma pena, e a Was bleibt, o que permanece. A Federleicht ainda é a versão original da época dos Mockingbirds. Eu escrevi ela junto com Christoph e no novo arranjo virou um afoxé. Doch früher war's nicht anders, nur früher war's egal. A gente já tinha gravado alguns clipes e um dia o Misha me manda uma mensagem falando que ele estava pensando em fazer 2 videoclipes, um na Amazônia e um nos Lençóis Maranhenses. E o pessoal do audiovisual sabe quais são os desafios de um set, né? Ainda mais quando é uma gravação externa. Agora, se você somar a isso vento, areia, o sol escaldante e 8 horas de caminhada, dá para medir aí o tipo de dificuldade que a gente teve, né? Mas eu pensei comigo, cara, é mais um desafio que eu tô tendo a oportunidade de ter nas mãos. E a gente foi lá e fez. Ich stehe zwischen den Fronten. Quando a gente gravou o clipe nos Lençóis Maranhenses, até para mim foi uma surpresa, porque eu nem vi que o Antônio estava filmando um pássaro sobrevoando as dunas. Só no primeiro corte que ele me mandou, eu vi, e essa cena aparece bem quando eu canto Ich weiß, wir sehen uns wieder, du bist nur ein Stück voraus. Significa, eu sei que nos encontraremos novamente, você apenas está um passo à frente. Kannst du nur bei mir sein? Was bleibt, eu escrevi junto com o Sandro logo depois da morte do Willem. Was bleibt war natürlich ein besonderer Song, der entstanden ist durch einen ganz tragischen Unfall in Michaels Freundeskreis. Von daher ja, war der Song von Anfang an was ganz, ganz Besonderes und hatte irgendwie einfach diese zusätzliche Emotion und diese zusätzliche Prise. Ein Song nur dann hat, wenn er halt einfach so eine persönliche Relevanz hat und ja, so eine Widmung ist an jemanden. Dessas músicas que a gente gravou, é a única que manteve o arranjo original. Treuesten, die es gab, haben uns verschworen, uns neu erfunden und waren mehr als für uns da. E até eu demorei para me aproximar dela de novo. E de propósito, na hora de gravar, eu deixei ela por último, porque já durante os preparos com o Léo, eu percebi que ela ainda estava mexendo muito comigo. Yes, yes, was bleibt ist hier bleibt immer ein Teil. Momentos especiais assim que eu me emocionei, como Was bleibt, que ele se emocionou e eu percebi a emoção da voz dele, fiquei com a voz embargada assim até no momento.
Foi muito gostoso, muito fácil trabalhar com o Misha, porque ele é realmente um cara muito dedicado, muito obstinado, assim. Tem uma cena no clipe, a gente tava junto com os nossos guias, entrando no mato mesmo. E a gente achou uma árvore da mata primária, uma árvore grande. De longe, foi o lugar onde eu me senti mais conectado na hora de cantar. Até no fundo dá para escutar os pássaros, os macacos. Então, esse momento realmente foi especial. Eu não sei, cara, quando que eu ia conhecer esses lugares e veio um alemão e me fez conhecer um outro tipo de Brasil, um Brasil que eu não conhecia. E foi bom nesse processo todo ver que mesmo 20 anos depois eu ainda tenho a chave dessa porta que eu tinha fechado. Von dir